E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao Vale Crítica. O meu nome é Thaís e eu quero mais uma vez, assim, eu sempre gosto de começar já agradecendo, né? Porque a gente tem que agradecer. Obrigada a você que já se inscreveu no meu canal, que curte, que comenta. Muito, muito, muito obrigada. Para você que caiu agora de paraquedas no meu canal, eu tô mais ou menos com esse projeto. Que lindo! Eu adoro falar projeto. Olha que chique. Eu tô nesse projeto já faz uns. Agora vai ser o 4º episódio. De vir aqui comentar cada episódio do documentário da Xuxa no Globoplay. Né? Eu não sei se você não tem a plataforma, se você não assistiu, ou se você só quer um resumo. Estou trabalhando no resumo, tá, gente? Eu sei que os vídeos estão ficando um pouquinho longo. Eu falo, mas. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver se nesse aqui, vamos botar uma roupa de malhar comigo e vamos dar uma corridinha, tá bom? Vamos ver se eu consigo resumir. Lembrando que sempre que eu olhar para um lado, para o outro, para aqui, para ali, eu estou atrás do meu papel, tá bom? Para ser uma bússola ali, para mim ir direitinho, tá? Então sempre que você me vê, pra onde é que ela tá olhando, essa maluca? Eu estou olhando pro meu papel. É isso mesmo, eu olho pro meu papel, tá bom? Antes de mais nada, já vai deixando o like, tá? Deixa o like, se inscreva. Eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo os outros vídeos. Se você não assistiu, se você tem interesse, eu vou deixar aqui todos linkadinhos, tá bom? Na sequência, 1, 2 e 3. Lembrando que no primeiro vídeo você só escuta essa minha voz bonita e gostosa no seu ouvido, né? Porque eu não tava muito bem. Eu ainda estou me recuperando de um resfriado. Mas vamos trabalhar, né, meu amor? A gente precisa trabalhar. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu sou o único ser humano na face da Terra que ainda usa esse tipo de microfone. Mas é o quê? Eu sou uma pessoa... Eu gosto de uma pessoa... Como é que fala? Ah, não importa. Eu gosto de uma coisa assim, mais cult. É isso que eu gosto. Vamos começar pelo começo? Vamos começar pela ficha técnica. Até gaguejou, hein? Vamos lá. Xuxa Documentário é uma produção de 2023. Ela estreou no dia 13/7 de 2023. Uma temporada. Hoje eu vou comentar o 4º episódio desse documentário. 1 hora cravadinha, mas acho que na verdade foi 1h02, 1h03 minutos. Mas vamos deixar 1 hora. Gênero, biografia, personalidade, documentário. Plataforma Globoplay. Classificação 14 anos. Enquanto eu vou me ajeitando aqui, a gente vai conversando daí. Como é que vocês estão? Preparados pro churrasco? Porque eu tô já faz 3 episódios que eu tô esperando esse churrasco da Marlene, né? Já vem lá, eles iam preparando a gente pra um churrasco, pra um churras. Estão prontos pra queimar a bruxa? Gente, eu confesso que pra mim esse foi o melhor episódio e ao mesmo tempo o mais difícil de escrever. O mais difícil, por quê? Porque a conversa delas, eu queria falar tudo, detalhe por detalhe, mas aí eu ia ficar muito tempo aqui. Então eu vou dar uma resumida, eu vou tentar dar uma resumida. Se ficar faltando alguma coisa, me desculpa, tá bom? Mas antes de mais nada, gente, que hate é esse ferrado que o documentário tá sofrendo? Eu não sei se você mexe em redes sociais, ou aqui mesmo, não precisa nem mexer em redes sociais. O que é mexer em redes sociais? No Twitter, essas coisas. Se você não tá sabendo, fique sabendo que tá sofrendo um hate lascado, tá? Esse documentário da Xuxa tem muita gente falando mal. Antes não tinha muitos canais falando, mas depois que estreou lá a Globo liberou o primeiro episódio, né? Acho que foi segunda-feira retrasada, na tela quente. Cacilda! Choveu assim, bastante vídeos, bastante canais fizeram vídeos pra falar desse documentário. E a galera tava metendo pau, assim, metendo pau mesmo, chamando de ruim. Gente, o que eu acho sobre isso? Gente, eu acho o seguinte, eu acho que não existe uma fórmula de se fazer documentário, né? O documentário tá lá e ponto. E o documentário, eu não sei, existe uma linha, igual na Bíblia, quando você vai lá depor, eu juro solenemente falar a verdade, nada mais que a verdade. Existe isso? Não sei. Ou então, pelo menos no documentário, você espera um comprometimento de falar sobre tudo e tudo. Cara, eu não sei porque eu não sou uma pessoa que, nossa, eu assisti muitos documentários, eu sou uma pessoa muito culta, eu assisto demais, eu vejo bastante, eu posso aqui falar com vocês agora sobre... Eu não sei de nada, velho. Assim, o primeiro documentário que eu assisti na minha vida foi o do Balão Mágico. Foi o do Balão Mágico? Ah, não sei, não lembro e ninguém liga. Mas assim, eu tô gostando do documentário da Xuxa. É igual eu já falei no meu primeiro vídeo, o que eu comentei com vocês? Gente, pra mim que não sou fã, eu descobri que eu não era fã da Xuxa. Eu descobri que eu gostava das músicas, ponto. Eu não sei na casa de vocês, eu nasci num lar cristão. Tudo que envolvia a Xuxa era contra a lei ali dentro de casa. Pra você aí que está me assistindo agora, que foi um jovenzinho, uma jovenzinha nos anos 80, dentro de um lar cristão, você deve muito bem entender o que eu tô falando. Minha mãe não apoiava e não queria, primeiramente nem tinha TV em casa, eu tinha que contrabandear para poder assistir, ia na casa da minha tia ou na casa de um vizinho.
Então, assim, na minha casa não tinha esse negócio de ter boneca da Xuxa, o disco da Xuxa. Tudo era muito contrabandeado. Então, tudo que eu tô vendo agora do documentário, pra mim tá uma maravilha. Tô gostando. Tá deixando a desejar? Tá. E eu já venho dando indícios disso desde o meu primeiro vídeo. Que eu comento que não se fala. O Pelé passou por ali como... Você sabe que ela tá falando do Pelé porque mostrou a porcaria. Quer dizer, que porcaria é mal de falar. Que mostrou a foto do Pelé. Senão você não ia saber de quem eles estavam falando. Então, assim, entre aspas, eu concordo com alguns canais com que eles estão falando, sim, eu concordo com aquilo, mas eu já me propus a fazer isso, então agora eu vou até o fim e eu convido você também pra vir comigo, tá bom? A não ser que você também fale, ai, Tess, eu não gostei, não me irrita. Tudo bem, não tem problema, pelo menos vem, deixa o like e a gente se vê num outro vídeo aí, num outro projeto meu, tá bom? Vamos começar. Como eu já tinha dito, estava rolando um churrasco, estavam fazendo a mesa, convidando a galera, traz a sua cerveja, traz a carne, eu forneço a carne, vocês trazem a cerveja. Bem que hoje em dia tá tudo tão caro que nem a porcaria da carne, cada um leva uma linguiça, leva uma coisa, porque tá caro. Já tava rolando aí indícios dessas churras. A gente sabia que ia existir esse episódio, porque mesmo nas chamadas lá que você vê as duas se encontrando, né? Então, finalmente, esse episódio chegou. Vamos lá, Xuxa, o documentário, episódio 4, Encontros e Despedidas. Cara, é o seguinte, o episódio é de 1 hora. Elas ficaram 40 minutos todas as duas cacarejando. Então, não foi fácil pra mim resumir essa conversa, tá? Teve lavação de roupa suja, sim, mas assim, acho que no meu ponto de vista... Mano, acho que eu vou ser muito hateada nesse vídeo. Mas no meu ponto de vista, parecia uma profissional conversando com uma pessoa comum como eu conversando. Como assim, Thaís? É o seguinte, gente, a Marlene, ela é um produto dos anos 80. A Marlene, eu sei porque o documentário falou. Outra coisa que eu vou deixar clara. Ai, mas eu já vi comentários aqui, às vezes tem gente que vem puxar as orelhas. Gente, eu só falo aqui, eu sou papagaio de pirata. A maioria das coisas que eu repito aqui, eu ouvi lá no documentário. Ai, mas não foi assim, não era assim. Meu amor, foi o que ele falou lá, meu amor. Eu não tô inventando a minha cabeça, tá bom? Foi o que falaram lá no documentário, eu só tô repetindo. Tô aqui te contando o que falaram. Tá bom? Não me xinga, não. Não tem nada a ver com isso. Não fui eu que escrevi, gente. Para de me xingar. Brincadeira. Entendeu? Então, assim, a Marlene, ela é um produto dos anos 80, cara. Ela é um produto, ela é uma cria. Você vê que ela fala que ela era assistente do Sherman. Lembra o Sherman, lá no primeiro vídeo? Que eu falei que praticamente foi ele que descobriu a Xuxa? Que ele olhou pra ela, cara, na filmagem, do modo que ele descreve a Xuxa, uma loira bonita, não sei o quê, com um olhar fatal. Foi isso, cara. Então, assim, gente, pra mim, a televisão, ela sempre foi uma máquina de sonhos. É isso, é uma máquina de sonhos e segue um padrão. Eu nunca achei que na televisão era tudo lindo, maravilhoso, que é tudo legal, que é tudo... Não, gente, na televisão existe padrão, existe preconceito. Eu nem acho que nem só na televisão, isso é tosco, em qualquer lugar. Então, assim, o que eu quero dizer, muitas das alegações da Xuxa, algumas só, tá, gente? A Marlene debatia com ela, tipo assim, falando do profissional, falando, mas querida, só faltava a Marlene falar, minha querida, é assim que funciona. Só faltava a Marlene falar, Xuxa, você tá há 40 anos e você ainda não sabe como funciona a televisão? Por isso que a Marlene falou aquela fatídica frase, que eu acho que eu anotei aqui, gente, cadê? Pera, não, eu vou falar a frase que ela falou, aquela mulher teve aquela pachorra de falar aquela frase. Quer ver, ó? Eu não sei ser condescendente com gente burra. Chegou essa parte da entrevista delas, das duas conversas ali, conversando com as duas. Porque era como se a Xuxa tivesse se fazendo de burra, que ela não entendesse. Mas vamos começar pelo princípio. Logo de cara, a gente vê a Marlene ali, a Marlene e a Xuxa aí não se encontrar. A Xuxa chega primeiro, a Marlene depois. Mostra a Xuxa recebendo prêmios, né, durante a carreira dela. E sempre agradecendo a Marlene. Obrigada, Marlene. Obrigada, um beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você. E ela senta, né? A Xuxa já começa agradecendo a presença da Marlene. Obrigada por você estar aqui, obrigada por você ter topado, etc e tal. E a Xuxa já vai direto ao assunto que ela tinha uma dúvida. 19 anos a Xuxa tinha essa dúvida e esse é o momento dela tirar essa dúvida. Xuxa quer saber, você odeia crianças, Marlene? Responda. Porque parece que na última vez que as duas conversaram, que houve essa discussão, que foi ali que a Xuxa rompeu com a Marlene, lembrando que o Xuxa Park pegou fogo. Sim, eu preciso voltar nesse assunto, gente, eu preciso contextualizar. O Xuxa Park pegou fogo, a Xuxa ficou sem apresentar programas para crianças, sem fazer programas para crianças, e ela foi pro Planeta Xuxa.
Só que ela odiava fazer Planeta Xuxa. Ela queria voltar a fazer programas para criança. Eu acredito que ela só aceitou fazer o Planeta Xuxa porque foi prometido. Sabe quando você tá com vontade, sua mãe fala, na volta a gente passa? Foi isso que falaram pra Xuxa, na volta a gente passa. Depois a gente vamos ver aí, né? Calma, pegou fogo, mais pra frente. Vamos dar um tempo aí, esfriar as coisas. E mais pra frente a gente fala novamente de você trabalhar com criança, né? Fazer um programa voltado pras crianças. Só que diferente da criança, que você foi com a sua mãe falou na volta a gente passa e não passou, a Xuxa passou um ano e nada aconteceu. E a Xuxa foi até a Marlene conversar. Tanto que no documentário a Xuxa fala que ela lembra, ela fala, eu lembro, porque a Marlene começa, eu não sei do que você tá falando. Cachorra! Porque a Marlene começa com esse papinho de que eu não sei do que você tá falando. Só faltou ela falar, você é louca, né? Gente, claro que não é esse jeito único meu de falar. A Marlene fala que não lembra. Mas a Xuxa fala, eu lembro, foi lá na Casa Rosa. A Xuxa foi lá, entrou no quarto onde a Marlene estava e falou, então, né, bonita, cadê meu programa? Mentira, ela não falou isso. Ela falou, Marlene, e aí, tem algum projeto, né, pro ano que vem, pra gente fazer com crianças? Você já tem algumas ideias aí? Eu tenho algumas ideias aqui. E a Marlene ali ouvindo aquilo, olhou pra cara da Xuxa, pros lindos olhos azuis dela e falou, quem disse que eu quero trabalhar com criança? Quem falou isso pra você? E a Marlene, ó, e a Xuxa, oi? Oi? E dali deve ter começado uma discussão acalorada, porque a Xuxa começou e a Marlene também começou, e as duas começaram a discutir. E aí a Marlene jogou isso, eu não gosto de criança, eu odeio criança, eu não gosto de crianças especiais, eu não gosto de criança que baba em você, eu não gosto. E a Xuxa a todo momento falando, é sério isso aí que você tá falando pra mim? Isso aí que você tá falando é sério, é verdade? Porque a Xuxa estava levando ali, tipo assim, é sério que você tá falando isso? E a Marlene falando com todas as letras, só faltou pegar o microfone, montar um palco e cantar, eu não gosto, eu não quero. E a Xuxa ficou muito decepcionada. Acho que era a gota que faltava. Porque também a Xuxa deixa claro, como qualquer relacionamento, que já vinha caminhando para um lado que já não estava muito bom, nem para ela, nem para Marlene. Mas aí a gente vai se suportando, né? Eu te perdoo, eu relevo, fico magoada, mas eu relevo. Então, assim, a Xuxa ficou decepcionada. E pelo jeito, todo final, já fazia um tempo que a Marlene vinha ameaçando, que eu só vou ficar com você só até o final do ano, eu vou embora dessa casa. E a Xuxa falou, não precisa você esperar o final do ano. Você pode parar hoje, agora você pode parar de trabalhar comigo. Porque a Xuxa fala, gente, eu tinha uma filha de 4 anos e pra mim isso não existia, isso. Como que uma pessoa fala isso pra mim, que não gosta de trabalhar e comer? E ela começou a falar um monte de absurdos. Começou a falar um monte. Aí, nesse ponto, aí nós voltamos pra pergunta da Xuxa. Isso é verdade? Você odeia criança? Você não gosta de criança? Conta pra gente. E a Marlene falou, eu não sei do que você tá falando. Eu não lembro de nada disso. E a Xuxa, você falou. Aí eu fiquei assim, é sério que o Bial vai ficar deixando as duas falando? Você falou, você não falou, você falou, você não falou. E eu, ai, que saco. Porque não vai sair disso. A Marlene, Xuxa, a única coisa que eu lembro é que eu falei que você já tava velha pra fazer isso. Eu tava ficando velha. Pra que você quer trabalhar com criança? Já tá velha pra isso. E a Xuxa corrigiu a frase, porque não foi só esse jeitinho, foi de um outro jeitinho. Ela falou, não, você falou mesmo isso e ainda você falou mais. Xuxa falando pra dona Marlene Matos. Ela falou, você ainda falou mais, Marlene. Você falou que você podia ir lá na esquina, pegar uma outra, mais jovem, mais bonita, mais tudo, e fazer assim, tipo assim, uma outra Xuxa. Tipo, você tá pensando que você é quem? Só faltou a Marlene falar isso. O modo que ela falou, entendeu? Eu interpreto que só faltou ela falar, você tá pensando que você é quem aqui, minha filha? E assim, acho que foi a gota. Sabe quando dá aquela gota final? Aí a Marlene falou, Xuxa, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Se eu falei tudo isso, porque ela começou a falar, gente, eu não falei isso, eu gosto de criança, nunca, aonde? Ela falou, Xuxa, deixa eu te falar o seguinte. Eu acredito que a gente Ai, gente, como é que é a palavra que eu posso usar? Ai, gente, pera. Pega os seus papéis. Você não tem os seus papéis? Pra que você tem os seus papéis? Pra ficar com essa cara de pastel olhando pro vídeo? Enquanto isso, vai deixando um like aí enquanto eu me encontro aqui. Porque a pessoa fala e não para. Deixa o like aí pra gente, por favor. Por favor. Esgotado. A pessoa não conseguia lembrar isso. Ela fala assim, a Marlene fala, Xuxa, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sempre aproveitei todos os ventos da oportunidade que assopram na minha vida, né? Ela não fala desse jeito, não enche o saco. Mas ela quer dizer assim, todas as oportunidades que surgiu pra Xuxa, a Marlene pegou com unhas e dentes.
E a Xuxa também aproveitou. Porque tem que aproveitar. Uma coisa que a Marlene falou é verdade. Ela falou, você fazer uma pessoa famosa, isso é fácil. O difícil é você manter a pessoa ali onde ela está. Aí já é outros 500. Então ela falou assim, tudo quanto era oportunidade, a gente agarrou. Só que eu acho que a gente correu tanto, que esgotou esse relacionamento de nós duas. Eu estava esgotada, não estava nem mais cansada, eu estava esgotada. Porque assim, gente, pra ter uma noção, eu acho que a Marlene dormia na casa da Xuxa. Sabe, eu acho que a Marlene não tinha a vida da Marlene. Sabe, da pessoa fala assim, ó, vai pra tua casa, eu vou pra minha casa, a gente se vê amanhã lá no estúdio. Não, a Marlene vivia 24 horas pela Xuxa. Então ela falou, Xuxa, eu tava esgotada. Então se eu falei mesmo isso, porque se eu falei, porque é maravilhoso, que a Xuxa fala, a Xuxa, como assim se eu falei, você tá querendo dizer que eu menti? Tá. Aí ela falou, se eu falei mesmo isso, Xuxa, pra você, então me desculpe, eu errei. Mas eu falei isso porque eu tava esgotada. Ela quis justificar toda essa porcariada que ela falou com esgotamento, com cansaço. Tipo assim, mano, tá cansada. E eu acho que quando a Xuxa veio com essa ideia de que vamos fazer um programa pra criança, a Marlene pra ela foi a gota d'água. Ela tipo, você tá louca, não. Não. E foi isso. E assim, a Xuxa, aí eu ficou esclarecido pra mim, por que que elas terminaram, né? Por que que terminou essa sociedade das duas? Porque a Marlene falou que odiava criança. A Marlene, ele, na época, falou que odiava, que detestava, então pra Xuxa não era válido trabalhar com alguém assim. E pra Marlene, do lado dela, ela falou, pra você foi isso, né? Você falou que você não quis mais trabalhar comigo por causa disso. E já pra mim, eu não aguentava mais. Eu estava esgotada. E eu não queria mais. Difícil, complicado. Deixa eu pegar minha caneta. Então, assim, aí, nessa conversa de 40 minutos, teve também as paquitas, né? A Xuxa levantou a paquita ali na conversa. A Xuxa fala, então, eu fiz um encontro com as paquitas, a Marlene, tá, e daí? Faltou a Marlene falar isso, e daí? E daí, que é isso? Eu fiquei sabendo de conversa, de tudo que você falava, que, meu, você tem a noção de tudo que você fez na mente daquelas meninas? Do quão foi complicado ali? A Marlene eu colocava mesmo paquita de castigo, eu exigia que elas tiravam mais de 7, nota mais, ela não aceitava menos de 7. Ela falou, por isso que aí eu falo que aí parece que é uma conversa de um profissional falando com um ser humano, tipo eu, mano, mas não é assim que se trata a situação. Quando você vai falar com um cara que é muito profissional, ele não vai pôr o coração ali, gente. Ele vai falar tudo profissional, é isso mesmo. Eu cobrava, eu exigia, eu trancava no quarto, eu cobrava que ficasse ali no shape magra, é assim que funciona. Por isso que eu falo que muitas das vezes na conversa parecia que a Xuxa não sabia como funcionava ao mesmo tempo a televisão. Porque você vê, a Xuxa fala que a Marlene, ela era pesado, velho. Ela, do jeito que ela falava que a Xuxa era feia, que tava gorda, que tava isso, que tava aquilo. Você vê que tem um certo momento da entrevista que a Xuxa fala, do documentário que a Xuxa fala, meu, você acabava comigo e você era uma pessoa que eu amava, que eu confiava. Sabe? Ela falava palavras muito duras pra Xuxa. Ela não parecia assim, ela não ficava ali lambendo a Xuxa, como alguns às vezes fazia. Só que assim, acho que ela extrapolava, sabe? É bom sim você ter alguém pra te puxar pra realidade. Mas não é só porque você tá me puxando pra realidade que significa que você também vai me tratar igual um lixo. É esse ponto que eu quero chegar. Eu acho que a Xuxa, ela ficou muito magoada porque ela se sentia um lixo, um nada. E cara, eu amava você. Por que que você me tratou assim? Não precisava você me tratar assim. E a Marlene, ela sempre foi desse jeito, ela sempre foi durona. Não tinha esse negócio de meia palavras com ela. Até hoje ela é assim. Ela fala, eu continuo sendo assim, gente. E é assim, gente, Marlene Matos, né? Quando chegou pra falar das paquitas, que a Xuxa ficou alegando tudo isso, a Marlene falou um monte, falou que é isso mesmo, ela cobrava bastante. A Xuxa, por que você mandava elas pintar os cabelos? A Marlene, quem mandava nada? Ela falou, mas menina, me contaram. Ela, Xuxa, elas eram continuação de você. Ai, você fica escutando muitas pessoas, Xuxa. Eu fico ouvindo o que as pessoas falam. Aí a Xuxa assim, olhando pra cara dela, tipo, Marlene. E a Marlene fala, quer saber de uma coisa? Elas não seriam nada. Até hoje elas vivem de ser paquitas. Ih! Olha, Marlene, sua filha da mãe. Você acredita que ela falou isso? Confesso que eu fiquei meio passada, gente. Quando ela falou a respeito disso. Quer falar, até hoje essas meninas vivem de ser paquita. Ah, dá licença, só faltou ela falar, não enche o saco, sabe? Só faltou ela falar, eu fui um privilégio elas me conhecer, eu ter escolhido elas. Só faltou ela falar isso. Só fartou. Deixa eu só me encontrar aqui, gente.
Gente, lembrando que isso aqui é um resumo, tá? Se às vezes você assistiu e falou, Thaís, que resumo porco é esse? Ai, gente, desculpa, não dá pra mim falar nos mínimos detalhes, foi mal, tá bom? Vamos continuar, tem a parte do Ibope, né? Depois das paquitas, veio a parte do Ibope. Porque assim, como assim, Thaís? Eu escrevi parte do Ibope aqui mesmo no papel. Mostra lá, eu acho que tava rolando algum tipo de homenagem pra Xuxa, tava todo mundo, a Xuxa emocionadíssima. Diga-se de passagem, abre-se um parênteses, um vestido bonito, ela tava com um vestido de pavão. Nossa, que vestido bonito, Xuxa. E lá, o homem tá lá falando palavras rebuscadas, babababá, e a Xuxa tá lá se emocionando. Era o Faustão? Não, não era. E ela tá lá, é um momento de emoção. Só que é interessante, porque o homem vai falando e a Xuxa tá ali, aí daqui a pouco a Xuxa, ela até para. Porque ela vê que o texto ali tá indo para outro lado. Aí a Xuxa fica assim, quando o homem me anuncia que entre a porta da felicidade, da esperança, o pai da Xuxa, o capitão Luiz Meneghel. A cara da Xuxa é maravilhoso. Só que a Xuxa, ela foi muito rápida. Cara, é rápida a cena assim, pra você ver a Xuxa indo. É uma coisa sutil, é bem sutil. Cara, aí agora a gente vai conversar sobre essa cena, né? A Xuxa detestou tudo aquilo, porque fazia 7 anos que os pais dela tinham se divorciado. Pelo jeito foi um divórcio difícil. Pelo jeito o pai dela traiu a mãe dela. E a Xuxa continuou morando com a mãe e é aquilo, gente. Não tem como os filhos não pegar a dor dos pais. Não existe isso. Né? Eu peguei a dor da minha mãe e tudo mais. E não, a Xuxa não queria ver o pai dela. Não era um momento próprio, sabe? Essas coisas não podem ser forçadas, gente. Não é assim que funciona. E a Marlene forçou. E a cretina da Marlene, ela ri nessa hora, aquela cretina. Porque ela fala assim... Porque a Xuxa fala, Marlene, eu não tava querendo, sabe? Foi uma coisa que me magoou, eu me senti exposta, me senti invadida. E a Marlene só falta falar, Xuxa, para com isso. Ela, cara, ele traiu minha mãe e a Marlene, mas isso é assunto dos seus pais, você não tem que se intrometer. Pensa o seguinte, pense em quantas famílias você não uniu. Como que uniu? Ela tá louca, a Xuxa foi na casa das pessoas unir família, tá louca, tá bebendo, mulher, tu bebe, eu, hein? E a Xuxa olhando assim, ela, não, isso não existe. E a Marlene, para com isso. Ela, olha, aí ela falando pro Bial, né? Porque o Bial, eu vi canal no YouTube reclamando da participação do Bial. Eu não ligo, gente. Reclamando assim, de toda hora ficar vazando o Bial e as vozes do Bial. Eu não ligo, igual eu falei, eu não foquei nisso no documentário. E a Xuxa pegando e... A Xuxa falou, é que é assim, com a Marlene é assim. Se tem choro, tem ibope. Ela falou, aposta e ganha, que naquele dia o Ibope foi enorme, Marlene. A Marlene, também é bem assim, que não sei o quê. Cachorra, é uma cadelinha. Essa mulher vendeu um negócio lá. Ai, gente. A Marlene, eu vou te contar. É aquilo, gente. A Marlene, ela foi produzida nos anos 80. Então, amor, é business. Isso é business. Isso chama business. Isso chama você saber fazer ao vivo. Entendeu? O complicado é verdade. Eu acho que assim, pra você entrar pra esse meio, você tem que ser um pouco dissimulada. Porque se você for muito coração, muito verdade, você vai adoecer. Se você, eu quero tanto ser uma atriz famosa, não sei o que, não sei o que. Amor, a primeira coisa que você tem que ser é dissimulada. Porque se você for uma pessoa que fica, não, mas isso não é certo, mas isso... Então você não serve pra esse meio. Porque ali, amor, é uma caixa, a televisão é uma caixa de ilusão. Tudo ali parece perfeito e maravilhoso. É igual eu falei, eu não sabia que a Xuxa detestava fazer o Planeta Xuxa. Ela odiava aquilo ali. E lá no programa ela tava sorrindo, se divertindo, dançando, tchuru, 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 tchuru. E eu achando que a mulher tava adorando, a mulher odiava aquilo ali. Quem nunca, né? Hoje em dia, quantas vezes você não vai pro seu serviço, tipo assim, pedindo a Deus, falando, meu Deus, eu não suporto mais esse lugar. Mas você chega lá, você sorri, você trata bem. Quem nunca? Aí é falado dessa parte do Ibope, também é falado os ícones devem morrer cedo. Gente, desculpa, essa parte eu ri. Eu ri junto com a Marlene, porque... como que a Xuxa leva isso a sério? Gente, é que eu acho que desde sempre eu aprendi a lidar com pessoas, a não levar pro coração. Não pode levar pro coração, senão você vai ficar doente, é sério. Tem muita coisa que as pessoas vão falar pra você, que se você levar pra dentro do seu coração, você vai ficar doente. Isso aí eu aprendi desde muito pequena. Então assim, tem coisa que às vezes a pessoa tem que me sinalizar. Fala, Thaís, eu tô falando sério. Ela fala, você tá falando sério? Porque tudo eu levo no deboche. Quer dizer, eu não sei esse negócio de deboche. Mas tudo eu levo na brincadeira. Levo mesmo. Muita coisa eu levo na brincadeira. Tanto coisas que às vezes é que eu vejo que, tipo assim, você tá na maldade, né? Você tá querendo me ver triste, mas eu dou risada na tua cara, eu falo, tá bom, tá bom. E amorosas também, tipo, mas não gasta nada, para de conversa. Então, ícones devem morrer cedo. Que conversa é essa?
A Xuxa menciona... Gente, eu tô falando com um sorriso no rosto, mas a Xuxa tava bem chateada, tá? Eu acho, será que eu sou uma Marlene Matos? Será que eu sou uma pessoa ruim também? Gente, não pode levar essa mulher a sério. Tem que rir. Aí a Marlene e a Xuxa falam, você falou pra mim que eu tinha que morrer cedo. Aí a Marlene começa a rir. Eu acho que o Bial também começa a rir. E ela fala, você acredita nisso? Ela falou, olha lá, Marilyn Monroe morreu cedo, um ícone, virou um ícone. E você aí saudável. Só faltou ela falar, que coisa insuportável, você não vai morrer nunca. Só que, é igual eu falei, como a Xuxa é tão inocente ou tão impressionável, a Xuxa ia levando tudo pro outro lado, velho. Acho que é isso que atrapalhou. Acho que se a Xuxa tivesse levado tudo mais na brincadeira, sabe, no foda-se pra Marlene, eu acho que essa relação tinha dado muito mais certo. Aí a Marlene começou a rir da cara da Xuxa, até o Bial, você escuta ao fundo dele rindo, eu comecei a rir do lado de cá também. Ela, não, gente, a Xuxa, tipo assim, ela brava. Ela falando brava, falando séria. Ela, onde você viu isso? Aí a Marlene, mas até hoje eu ainda falo isso. Eu acho que os ícones da televisão, eles têm que tudo morrer cedo mesmo, gente. Ela, você lembra quando o Beco morreu, que foi o Ayrton Senna? Você lembra que você falou pra mim? Aí a Marlene ficou assim, ela... Cara, você olhou pra mim e falou, olha aí, agora ele vai ser um ícone, agora ele é um ícone. E a Marlene, mas gente. Vocês não que... Gente, não é que ela desejou. É que palavras idiotas de Marlene. Você vai ficar dando atenção pra gente idiota, eu, hein? Aí, mas o que eu achei engraçado é que a Xuxa, ela ficou de verdade chateada. E a Marlene rindo pra cacete. A Xuxa menciona também, aproveitando já pra falar do Ayrton Senna, ela menciona que no começo o Ayrton Senna era bom pra ela, depois ele não era mais. Que a Marlene falou, esse homem é pra você. Aí depois já não era mais, que a Marlene fez ela escolher, escolhe, que isso mexia muito. Por isso que eu falei, a Xuxa, ela não tinha uma mente blindada. Ao mesmo tempo, a filha da mãe da Marlene, porque ela foi uma filha da mãe, pra não falar um palavrão, ela, assim, ela ajudou a Xuxa muito profissionalmente, mas ela não blindou a Xuxa. Você vê que em pontos da entrevista ela fala, Xuxa, quantas vezes eu já não te enganei, para com isso, você levou isso a sério que eu falei? Não era sério, parece que até você não me conhece. E a Xuxa fica olhando pra cara dela, tipo assim, e só faltou a Xuxa falar, e você sabe como eu sou, você sabe que eu sou uma pessoa impressionável, você também não me conhece, cacete? Você fica falando essas porcaria pra mim? Gente, que difícil, que complicado. Enquanto eu tô tentando me ajeitar, vocês estão vendo que eu tô à briga, né? Pronto. Que eu queria colocar o pé no sofá. Vocês estão na minha casa, tá? Não sei se vocês sabem, vocês estão aqui na sala de casa. O outro cômodo lá, que era praticamente uma biblioteca, não dá certo, tem muito barulho, é muito ruim. Então, sejam bem-vindos à sala da minha casa. Deixa um like aí pra gente, pra fortalecer a nossa união. Porque deu trabalho, viu? E ainda eu não tô nem na metade, já tá dando um bom tempo de vídeo. E deixa um like, papapam. Deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? Acho que provavelmente eu devo ter feito um corte. Então, gente, é o seguinte. Não mostra a pergunta, só mostra a resposta. A Marlene, eu acredito que foi uma pergunta, porque eu escuto o Bial perguntando pra Xuxa. Eu não escutei ele perguntando pra Marlene. Mas a Marlene fala que na vida dela ela só amou 2 pessoas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rápido, é uma coisa bem rapidinha, nem vai doer. Eu não sei se isso estava meio que planejado, né? Porque nesse 4º episódio elas mencionam a respeito dessa história delas serem um casal. E só abrindo um parênteses, não sei, eu achei pra lá de uma coincidência, porque desde quando estreou o documentário, nunca tinha surgido essa história mesmo, alguém falando. E se eu não me engano, semana passada, ou essa semana, não sei. Vamos ver quando que eu vou subir esse vídeo, não importa. Mas antes de sair, o que importa? Antes de sair o 4º episódio, que é esse que eu tô comentando hoje, surgiu uma conversa de uma mulher, de uma moça, que foi num podcast, foda-se. Que ela foi lá e ela comentou a respeito de estar no camarote, eu não sei se você ficou sabendo, mas resumidamente, ela tava no camarote na Sapucaí, tava o Pelé, tava o pai dela, eu não lembro o nome da moça, se eu achar a foto dela eu coloco, e ela comentou assim, resumidamente, né, ela deu a entender que a Xuxa e a Marlene tinham um caso. Por que eu acho tudo muito uma coincidência? Porque nesse 4º episódio, como tá a Marlene ali, a Marlene só comenta por cima, ela brinca, na verdade ela só está rindo, né, porque assim, ela fala, ela é Xuxa, as pessoas acham que nós tínhamos um caso amoroso, nós não tínhamos, gente, nós nunca tivemos nada. Tanto que a Xuxa brinca falando que teve uma vez que eu falei pra Marlene, né, ela põe assim, ela gesticula assim pra menina dela, né, pro priquito dela, como diz minha prima, tipo assim, ó, você quer, se você não quer, então deixa que tem gente que quer, porque a Marlene cercava muito a Xuxa.
né? Ela trancava a Xuxa em hotel, ela era muito protetora, ela não deixava ninguém chegar perto da Xuxa. Então, assim, é só isso que eu quero comentar, tá bom? Foi sim falado no documentário, mas bem por cima, desse jeitinho que eu tô falando. A única coisa que a Xuxa lembra de uma situação, que ela tava no ginecologista, e a Marlene, deixa eu ver aí se tá tudo bem. E a Xuxa, não deixa, senão é aí que as pessoas vão falar mesmo que a gente é um casal. Mas é isso, tá bom? Ali mesmo no documentário, elas já falam que nunca houve isso, que elas nunca foram um casal. Tanto que a Marlene brinca, nós éramos um casal, mas sem sexo. Praticamente, ou seja, só profissionalmente falando. Pois bem, Marlene falou que na vida dela, né, como eu já disse, só amou duas pessoas, a avó dela e a Xuxa. E você escuta o Bial perguntando pra Xuxa, falando, Xuxa, e você? Ainda se ama a Marlene, né? Existe aí algum tipo de amor? E a Xuxa fala, olha, eu já senti muitos sentimentos, assim, pela Marlene. Quando eu fiquei sabendo desse documentário, eu fiquei meio que ansiosa, né? Eu não diria ansiosa, eu diria que ela ficou nervosa de saber que ela estaria ali, né? Sei lá, a gente fica receosa, não sabe o que vai acontecer. Afinal de contas, a Xuxa não é mais aquela garota de 20 anos atrás. Não sabe o que vai acontecer, porque ela fala, gente, tudo que eu falava, tudo que eu fazia, era a Marlene. A Marlene que mandava. Tudo assim, ó, você vai falar isso, você vai falar aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Teve muita coisa que eu fiz que eu não queria fazer, que eu achava errado. Tem coisas que eu vou levar pro túmulo que tem dedo da Marlene, que eu não gostei, eu não achei legal, mas não acho isso. Aí, assim, eu até escrevi, porque assim, o que eu acho interessante é que a Xuxa, ela vai escalando, né? Eu fiquei confusa, assim, eu tive vários sentimentos, etc e tal, né? Solta a minha folha. Eu tive vários sentimentos, não sabia o que poderia acontecer, etc e tal. E aí ela vem escalando na conversa. Ela fala que ela não acredita em meias verdades, a Xuxa, mas ela acredita em meia culpa. E quando ela pega já nisso, ela já engatilha. Existe meia culpa. Aqui do meu lado existe um tanto de culpa e do seu lado também. Ela fala, olhando pra Marlene, ela fala, eu sei que você não colocou uma arma na minha cabeça, que você não me obrigou. Não foi uma coisa obrigada que você foi lá e me obrigou. Mas eu fiz tudo o que eu fiz, mesmo não gostando, mesmo não querendo, eu fiz por amor. Eu não fiz porque era uma ordem ou eu fiz odiando. Eu fiz por amor. E ali, amor, ela começa. Eu não me perdoo por ter confiado nas pessoas erradas. Eu não me perdoo por ter acreditado demais. Eu não me perdoo por ter feito coisas que eu acho que eu não deveria ter feito. Eu não me perdoo por ter deixado passar tanto tempo da minha vida onde eu deixei as pessoas me manipularem como se eu fosse realmente uma marionete. Às vezes eu não consegui expressar o quão a Xuxa fala essas palavras. Assim, ela vai escalando, eu pensei ali que teria uma hora que ela ia até chorar. Do jeito que ela vai escalando, que ela vai falando, eu não me perdoo disso, eu não me perdoo daquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E a Marlene, ela vai escutando tudo que a Xuxa tá falando. Ela, olha, eu fiquei assim, receosa de vir aqui, o que eu ia falar, porque às vezes as pessoas iam ver eu falando de você e achar que você é um monstro, era um diabo, era isso. Aí a Marlene, né, depois que ela ouviu, ela falou, não, pode falar, eu não ligo. Eu não ligo, as pessoas que escutam você, elas já vão lá na minha rede social, ficar me xingando, ficar isso, ficar aquilo. Aí agora, né, depois que a Marlene escutou tudo da Xuxa, eu também anotei o que a Marlene falou. Porque assim, ela deu lá, por isso que eu falei, pra mim parecia assim, um profissional falando com uma pessoa que só faltou ela falar, por isso que entra aquela fatídica frase da Marlene, eu não sei ser condescendente com pessoas burras. O que a Marlene fala depois da Xuxa ter falado tudo isso? Ela fala assim, porque a Xuxa fala que ela ficou com medo e tal, e a Marlene fala, eu não ligo, não ligo, você pode falar o que você quiser. Ela fala, abre aspas, porque o que eu fiz, eu fiz o que eu fiz porque eu precisei fazer. Você tem que lembrar que você começou uma carreira há 40 anos, num mundo machista, num mundo de homens, numa televisão de homens. Homens que davam ordem, que viam você apenas como uma mulher linda, um pedaço de carne. Então eu tive que mudar isso, para você ser a pessoa respeitada. E assim, gente, eu fiquei assim. Por isso que eu falei, a Marlene, nessa conversa, ela foi muito profissional. Ela foi assim, ó. Uma em cima da outra na Xuxa. Ela admitiu, sim, que ela errou em muitas coisas. Ela fala, Xuxa, eu poderia ter feito muita coisa diferente. Falei muita coisa, algumas coisas eu me arrependo, a maioria eu não me arrependo. Eu fiz o que precisava ser feito.
Era um programa, existia patrocinadores, você era a rainha desse programa, você era a estrela principal de uma casa. Eu tive que fazer muita coisa. E mais, ela lembra, ela fala, quando eu fui apresentada a você, que o Sherman falou, né, que eu era assistente, falou, ó, você vai trabalhar agora com a Marlene. Uma coisa que assim, que a Marlene ficou passada, que ela chegou na Xuxa, ela chegou falando, ó, quem vai mandar sou eu, tá? Quem vai mandar sou eu não vou pedir desculpa. E o que é que você quer? E a Xuxa falou, eu quero aprender. E a Marlene falou, isso, eu já gostei, porque eu gosto de pessoas que querem aprender. Pessoas que estão dispostas a aprender. Então, assim, eu achei muito interessante toda essa conversa das duas. Deixa eu só ver se eu vou falar mais alguma coisa aqui. Porque tem muito isso, a marionete, né? Porque também teve... Pra mim, isso aqui foi uma outra fala polêmica da Marlene. Porque a Xuxa, ela começou a falar marionete, marionete, você me fazia de marionete. E a Marlene falava, não existia marionete, Xuxa, eu fazia tudo o que você queria. O que eu falava pra você? Vai dormir, vai ficar bonita, deixa que eu cuido de todo o resto. Eu acordava de manhã com pessoas já martelando na minha cabeça. Você tava na TV Manchete, Xuxa. Quando você saiu de lá, as pessoas fizeram bolão, achando que você só ia ficar 1 ano na Globo. E mais uma vez eu falo, gente, uma coisa que a Marlene falou é verdade. Fazer uma pessoa famosa, isso é fácil. Difícil é você manter a pessoa lá no primeiro lugar. Então assim, cara, foi uma conversa pra lá de interessante. Pelo menos pra mim. Não tipo assim, ai, nossa, então você acha que a Marlene é legal? Eu não acho nada, gente. Eu acho assim, cara, a Xuxa tá há muitos anos trabalhando nisso. É igual eu falei, gente, a cada dia que passa, a gente vai vendo, você tem que trabalhar isso aqui. Até pra mim tá aqui no YouTube, eu preciso trabalhar. Sabe por quê? Vai ter pessoas que vão bater palma, vai ter pessoas que vão te criticar, vai ter N situações aqui. E eu preciso estar preparada para qualquer uma. Agora vai da pessoa se deixar levar ou não. E a Xuxa, infelizmente, muita coisa da Marlene, ela se deixou levar pelas críticas, as reclamações, as cobranças da Marlene em cima dela. A Xuxa fazia muito mal pra ela, levava pro pessoal mesmo. Acho que isso que acabou com a Xuxa. E eu fico muito triste de saber de tudo isso, que não tinha um puto de um ser humano, em vez de ficar falando, ai, pra trabalhar isso na Xuxa, falar, Xuxa, você tem que enfrentar, você tem que se blindar. É foda, gente, é difícil, viu? Então entrou essa coisa da marionete, a marionete e a Marlene batendo. Eu não te fiz, não é marionete, não existia isso de uma marionete. Aí a Marlene joga essa frase aqui que eu achei... Eu tive que parar pra pensar no tipo assim, o que ela quis dizer com isso? Porque ela fala, né? Porque assim, quando a Xuxa começa a falar, a Marlene fala, ela fala, Xuxa, você sabe que o mundo não é isso que você quer. Sabe, a gente tem que agir de forma realista, você sabe disso. Por isso que eu falei, essa conversa das duas, pra mim parecia um profissional e um sonhador falando. Cara, tu já tá aqui há 40 anos, você sabe como isso aqui funciona. E agora tu tá criando todo esse banzé todo. Não é que ela tá criando banzé, eu entendo a Xuxa e eu entendo também a Marlene. Aí a Marlene vem com essa, ela fala, você é a Xuxa, você é uma marionete na minha mão e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é isso. A Xuxa na hora ela fica passada de tudo que ela escuta. De tudo ali que ela escuta. Quando ela falou isso a respeito de você se diz marionete, então eu fazia você de marionete pra fazer outras pessoas de marionete, é isso? Eu tentei... O que ela quis dizer com isso? Né? Eu joguei assim... Eu procurei gente igual. Um exemplo. Eu sei que às vezes você que tá me assistindo vai falar nada a ver, Thaís, nada a ver. Mas o exemplo que eu posso, assim, que eu entendi que ela quis dizer. Se a Xuxa era, assim, é igual um comercial. Né? Eu venho aqui, eu falo, que essa caneta é maravilhosa. Gente, essa caneta é maravilhosa, ela é ótima, olha, ela tem um cheirinho maravilhoso, essa caneta vai te fazer feliz. Você vai comprar ela e vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Compra a caneta, compra a caneta. Eu tô aqui, eu tô sendo a marionete de alguém, estou vendendo produto pra você, né? Isso aqui eu tô a influenciar pra você comprar também. Então eu tô fazendo você de marionete pra fazer os outros de marionete? Eu entendi assim. Você era um produto. E a gente estava te vendendo. Tem uma declaração do Boni nesse documentário ali, na parte da Marlene, que o Boni fala que as exigências da Marlene estavam ficando meio difícil, tava ficando meio complicado ali o relacionamento dele com essa diretora. E ele fala, meu, a Xuxa era o nosso tesouro, não a Marlene. Tipo assim, a Marlene poderia ser substituída a qualquer momento. Então é complicado, cara. Essa história aqui da marionete, você diz... Você é a Xuxa, você diz, você é uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras de marionete. É assim.
Eu interpretei por esse lado. Você, como é que você interpretou essa fala de Dona Marlene Matos? Como é que você interpretou? Deixa aí um comentário, comenta aqui comigo. E agora eu já vou pro finzinho dessa primeira parte, longuíssima, né, que acho que o meu vídeo também ficou. Assim, gente, resumidamente, porque a Marlene fala, Xuxa, você tem que lembrar, você vê que ela fala, Xuxa, as pessoas que trabalhavam com a gente, elas ainda trabalham comigo. Elas ligam pra mim, elas me pedem serviço, eu arrumo um serviço pra elas. Sabe? Ela fala, eu sou exigente é bom. Eu sou uma pessoa exigente, eu sou exigente. Eu falo, eu xingo, eu sou grossa, eu sou. Mas quando eu me proponho pra fazer as coisas, eu faço. Eu faço muito bem feito. Então, assim, vamos terminando já, vamos encerrar. Para encerramento dessa conversa das duas, eu não sei se eu consegui te passar tudo que eu absorvi, mas que foi uma conversa para mim muito interessante, porque pela primeira vez eu entendo muito bem a Xuxa. Eu não tiro as razões dela. É igual eu falei, a Marlene poderia ter feito de uma maneira diferente. A Marlene fala isso. E a Marlene também fala, só que não posso voltar atrás. Né? Não vai ter como eu voltar no tempo. Mas encerrando, deixa eu só fechar, é nítido que a Xuxa, ela tem muita mágoa. Ela termina ali a parte da Marlene falando que ela esperava encontrar, sei lá, uma pessoa mais diferente depois de tudo que ela passou na vida, que ela esteve enferma, que ela perdeu gente na família, ela já tá com 70 anos, ela é diabética e tudo mais, com tudo que a Marlene passou na vida, ela esperava que a Marlene tivesse um outro pensamento, mas ela vê que a Marlene ainda é uma pessoa que só se importa com o poder. Poder! Entendeu? Então a Xuxa saiu, no meu ver, nesse encontro decepcionada, porque ficou elas por elas, né? E a Marlene só fala isso, né? Tipo assim, cara, não vai mudar. Eu sou assim, essa é o meu profissional. Né? E é triste. É triste, entre aspas, pras duas. Porque assim, igual eu falei, gente, eu entendo a Marlene. Na verdade, então, a Xuxa só tem reclamação da Marlene profissional. A Marlene profissional, ela tem reclamação. E da Marlene pessoal? Ela chegou a conhecer a Marlene pessoal? A Marlene ali no dia a dia, tal. É triste porque, assim, é aquele velho ditado, quem apanha, quem bate esquece, quem apanha não. Me pareceu que a Marlene, assim, toda a entrevista, ela tava muito bem, assim, muito bem, que eu quero dizer assim, se existia alguma coisa dentro dela de negativo, já foi superada há muito tempo. Já a Xuxa, não. Ficou muito claro que ali nada foi superado, não. Existe muita mágoa ali dentro. E eu acho assim, eu acho que na verdade é uma briga às vezes interna. A Xuxa é ela mesma contra ela mesma, né? Por ela se culpar por tudo isso, por ter acontecido, por ter extrapolado. Você vê que ela fala que a Marlene falava mal do corpo dela, do cabelo, de tudo, que isso mexia muito no psicológico da Xuxa. Ela, nossa, mas depois ela pegava a foto minha e ela vender e falava, olha como é que ela tá bonita, tá maravilhosa. Deixa eu só abrir um parênteses, gente, que assim, eu tive um tempo trabalhando, fazendo um curso, né, num restaurante, e tinha um maître lá, e assim, ele nunca deu um elogio pra gente, ele sempre cobrava muito, gente, era muita cobrança mesmo em cima da gente, em cima daquela equipe que ele tava formando, e ele não tinha dó nem piedade não, cara, sabe? E eu não tava na televisão nem nada, e isso não era nos anos 80 não, foi agora nos anos 2000, antes de 2020, é claro, de 2010. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso, resumindo a história? Um dia, né, eu fiquei sabendo que nós éramos a última turma dele, eu tava sentada com ele, pouquíssimos alunos ele conversava, e ele falou pra mim, né, porque eu perguntei pra ele, eu falei, nossa, você não dá um elogio? Ele falou, eu não gosto de trabalhar com elogio, Thaís, eu não trabalho com elogio. Sabe por quê? O elogio faz a pessoa se acomodar. Eu sempre vou exigir de você o melhor, sempre. E pra mim, nunca vai estar o suficiente que você me oferecer. Porque assim você vai evoluir. Você vai amadurecer, você vai criar resistência. Eu preciso que você crie resistência. Dentro de uma cozinha, dentro desse restaurante que nós passávamos por todos os setores, cozinha, salão, lá na padaria, onde fazia saladas, na casa ali de massas. Ele falou assim, para você entrar para esse circuito, você vai ter que criar uma casca de resistência. Então aqui eu vou fazer vocês criarem essa casca. Então, assim, por que eu abri esse parênteses? Mas, assim, ele não... Assim como a Marlene Matos, ele não elogiava, ele cobrava muito, acabava com a nossa raça, mas ele sabia fazer. Eis a diferença. Foi uma pessoa muito querida, aprendi muito com ele. Você vê que quando eu fiz o meu curso, eu terminei. Eu ainda fiquei mais 2 meses ou 3 para treinar a próxima turma,
né? Porque ele já não tava mais lá. E é isso que eu quero dizer, às vezes você vai esbarrar com pessoas que sempre vai te exigir. Só que eu acho que a gente tem que medir. E eu vi isso na Marlene. A Marlene admitiu, eu poderia ter feito diferente com você. A única coisa triste, gente, é que pra quem apanha, não é assim, pronto, evoluí, já esqueci, ai que bom. Não. O complicado é aqui e você ficar remoendo aquilo ali dentro de você. A pior coisa é você ter remorso. Remorso, eu queria, devia, podia. É bem complicado. Vamos já pro final, tá? Agora já é final do documentário. Ficou 40 minutos das duas. Foi isso, gente. Nossa, Thaís, sério, gente. Elas encerraram assim. A Xuxa fica em silêncio, porque a Marlene dá essas últimas lapadas nela. A Xuxa, não é que ela fica assim em silêncio, ela fica assim, meu, isso aqui foi uma grande perca de tempo, resumidamente. Isso aqui foi uma grande perca de tempo, ela não vai mudar, nada vai melhorar. E é isso, né? Elas duas não têm aquele abraço gostoso que nós esperávamos, aquele abraço, aquele, ai, vou passar lá em casa pra tomar café. Não, tem o, ai, não fala mais comigo, por favor, obrigada. Mentira, isso aí é da minha parte, tá bom? Antes de começar, já indo pro finalzinho, já deixa o seu like aí se você aguentou ficar até agora. Deixa o seu like, comenta, tá gostando, não tá gostando? O que eu preciso melhorar? Agora foi os últimos 20 minutos do documentário, é a parte que entra pra gente falar da Dona Alda, né? Da mãe da Xuxa. A gente vai falar agora um pouquinho da família da Xuxa, a gente vai entrar. Que assim, ai, gente, eu confesso que eu me emocionei com essa parte da Dona Alda, né? Mas vamos lá. A Dona Alda, ela descobriu que ela tava com Parkinson, né? Quando a Sasha tinha 2 aninhos. Né? Ela foi diagnosticada com o Parkinson ali. E a Dona Alda ficou durante 10 anos lutando ali, né? No dia a dia. A Xuxa fala que ela montou na casa dela praticamente uma CTI, uma UTI. E assim, é difícil. É muito difícil você ver aquela pessoa saudável, boa, com o tempo perdendo o movimento do corpo. Você vê que pelo jeito ela gostava de pintar, aí ela começou a perder os movimentos, a fala, né? Ela gostava de cantar, ela começou a ficar só deitada. Então assim, nesses 10 anos é uma enfermidade que infelizmente, né? Então assim, a Xuxa vai contando como foi assistir a mãe dela, que era uma pessoa que não gostava de depender de ninguém, começar a depender. Aí depois começou aquela fase que ela já não comia pela boca, que era só pela sonda, e era difícil, porque a mãe dela gostava tanto. E aí vai desenrolando, e a Xuxa comenta o seguinte: um ano antes da partida da mãe dela, o irmão dela, o Cirano, veio a falecer. Ele tinha por volta de 55, 56 anos. Ele teve uma parada cardíaca e veio a falecer. E com isso, a Xuxa ficou mais ou menos um ano mentindo pra mãe dela. Porque, por recomendação do médico, os médicos pediram pra ela não contar desse falecimento do irmão dela. Ela não contou. Então, pra ela já foi difícil. Aí, nisso, né, o pai dela ia lá visitar a mãe dela na casa da Xuxa, porque a Xuxa chamou, tá? Não sei se eu falei, a Xuxa chamou a mãe dela pra ficar lá junto. O pai dela reclamando de uma dor nas costas, foi no hospital, foi fazer um exame, fizeram lá um procedimento que não deu muito certo. Bom, o pai dela também veio a falecer. Então, assim, num ano foi o irmão, no outro ano foi o pai dela faleceu antes da mãe dela. E no terceiro ano, a Dona Alda veio a deixar a Xuxa, né? Aí tem a parte do Juno, Juno, que é o namorado da Xuxa, falando que a Xuxa compôs uma música pra Dona Alda, que a Xuxa chamava a mãe dela de passarinho. Ai, gente, é muito triste, porque assim, é difícil uma pessoa que você ama, você vê a pessoa ali indo embora. É muito difícil, é muito complicado. E ela fala assim, ela tem força pra falar, eu fui muito egoísta. Fui egoísta porque a minha mãe já não tava mais bem, mas todo dia eu pedia oração, eu falava pra ela, não me deixa, fica aqui, não me deixa, não vai não. Então ela fala, foi egoísta, mas eu não queria, as pessoas falavam, Xuxa, deixa ela ir, né? Ai, meu Deus, é difícil porque é complicado. Como que você pede isso, né? Como que você ora pra Deus e fala, Senhor, pode levar a minha mãe embora? Não é fácil. E a Xuxa ficou ali até o fim. Aí ela grava essa música com o Juno, né? Com o namorado dela. Você vê que a mãezinha dela já não tava mais falando, tava bem. E o Juno dá nesse documentário, entrevista, falando, gente, pra Xuxa ela não conseguia aceitar da mãe dela ir embora. Você vê que nós gravamos, ela colocou no ouvido da mãe dela, né, pra ela ouvir a música. A mãe dela se emocionou, a gente viu uma lágrima correndo, a Xuxa ficou muito emocionada. E assim,
a mãe dela veio a falecer. Então, assim, a única coisa que o Júnior falou, como tava vindo difícil, uns anos que ela perdeu o irmão, perdeu o pai, e depois veio a mãe, a Xuxa falar isso, gente, não foi fácil. Foi bem difícil pra mim. De verdade, eu fico triste por eu ter sido tão egoísta, né? Ela fala de egoísmo. E ao mesmo tempo eu entendo. É que assim, querendo ou não, me fez lembrar, né? Muita gente perdeu aí, às vezes você que tá me vendo, perdeu recentemente ou não. Mas eu lembrei da minha mãe, né? Quando ela perdeu a minha avó. E da oração que você faz de agradecimento. É bem difícil. Como que você dobra o seu joelho e agradece a Deus? Agradece pela vida da sua mãe e por ela ter partido. É muito difícil. Então essa parte da Xuxa me emocionou bastante, porque é difícil você ver uma pessoa que você ama a cada dia que passa mais debilitada, mais ali doente, gente. Né? Você vê que a Xuxa fala que a mãe dela chegou a falar, nossa, agora nem se eu quisesse tirar minha vida eu posso, porque eu vou depender de alguém. É difícil. Graças a Deus que ela tinha condição, né? Porque também é difícil quando a gente não tem. E aí, às vezes, as pessoas começam a maltratar o nosso parente que a gente ama. É bem complicado. Mas então... Ai, meu Deus. Ai, gente, desculpa. É que eu fiquei muito emocionada mesmo nessa parte da Dona Alda. Então, a Xuxa já vinha perdendo pessoas que ela amava bastante. Dona Alda partiu. E assim, depois de um ano, mais ou menos, da partida da Dona Alda, partiu a Dona Maria, que era a segunda mãe da Xuxa, que acompanhou bastante também a vida da Xuxa, a carreira, ajudou no que foi possível. Você vê que ela, gente, a Maria ficou muito doente, todos os equipamentos que era da minha mãe, eu levei pro quarto da Maria, ficou lá. E infelizmente a Maria também nos deixou, né? A partida da Maria foi um ano após a partida da Dona... Foi um ano depois da partida da Dona Alda. Ela também comenta que nesse intervalo ela perdeu um cachorrinho, que ela amava muito. Então, cara, ela tava bem triste. É difícil, assim, sei lá, parece que, sabe, um ano após o outro, difícil. Eu fiquei triste. Mas que Deus possa confortar, né? E assim, depois que mostrou a Dona Maria ali no documentário, falando que ela amava muito a Xuxa, que ela tava feliz, que ela queria passar o resto dos dias dela ali com a Xuxa, tem uma nota, né? E nessa nota tá falando que após as filmagens do documentário, a irmã da Xuxa, a Mara, também veio a falecer, né? E agora, já indo já pro final mesmo, a gente já tá quase subindo as letras. A gente tem a Xuxa com a irmã dela, a Solange, né? Se eu não me engano. Isso. A Xuxa, a Solange e a Sasha, elas iam visitar Santa Rosa, o interior do Rio Grande do Sul, né? Que foi ali que a Xuxa nasceu, e visitar a casa onde ela morava. É uma casa tão bonita, gente. É uma casa gostosa. Você entra assim. Nunca entrei, tô falando, mas só das imagens que eu vi. É uma casa comum, uma casa às vezes como a minha, como a sua. Você vê assim que foi, acho que é patrimônio ali, é cuidado, eles conseguiram. Aí tem fotos, a Xuxa entrou com a Sasha, com a Solange, olha isso! Deve ser gostoso, né? Há coisas ali que assim, te levam novamente para a infância, para aquele tempo gostoso que você viveu naquele lar, né? E elas estão lá e a Xuxa fala que ela sente ali muita presença da mãe dela, do pai, da vozinha dela. É aquilo, você entra ali, você sente, é o ambiente, né, cara? Poxa, a gente viveu tanta coisa aqui. Você vê, depois do falecimento da minha avó, eu ainda não fui na casa da minha avó, né? Eu não sei nem como é que vai ser eu pisar lá de novo. Ai, mas vamos voltar aqui. Mas eu entendi muito essa parte da Xuxa ali, dela entrar, dela, nossa, gente, eu sinto tanto aqui, dela ver a máquina de costura, ela, olha essa, né, a Sasha, a mãe, né, que a avó da Sasha, a mãe fazia ali as nossas roupas. É tudo muito nostálgico, tudo muito gostoso. E já encerrando, a gente tem a Xuxa com o Vlad, né, o irmão dela, lá no Rio de Janeiro. Ali conversando ali, acho que é perto do batalhão onde ele foi. Conversando um pouquinho, a Xuxa aproveitou ali para falar a respeito de violência com crianças, né? Ela contou que o pai dela, ele era muito severo, ele batia muito nos irmãos dela. Chega a ser cruel, sabe? Ela fala de uma situação que ela lembra que o pai dela fez o irmão dela tirar roupa.
pra ficar esfregando o feijão no rosto do menino, acho que esfregando assim o rosto do menino, que foi bem difícil, que a mãe dela protegeu a ela e as irmãs, né, que não deixava o pai delas bater, né, a mãe dela falou, não, deixa que as meninas, então eu corrijo. E ela, assim, ela tá pra falar a respeito disso. Aí tem até ela com a Sasha, às vezes em algum programa, dela falando que nunca bateu na Sasha. E ela reforça o que ela já vem reforçando há muitos anos, falando, gente, não precisa bater, conversa, os filhos estão aqui, eles são seus companheiros, não façam isso. Conversem, conversem, conversem. E aquela campanha que eu não sei se muita, assim, durante muito tempo ficou, né, que era... em criança não se bate, conversa, não bata, não bata a conversa. É essa o slogan, não bata a conversa. Então a gente termina ali, ela com o Vlad, né, os dois conversando sobre isso, um pouco do pai, um pouco de como foi. Tô falando bem por cima, eu só foquei mesmo no que eles queriam falar, que era a respeito disso, dessa campanha, para não ficar batendo nas crianças. E aí nós já temos as cenas do próximo episódio, né, próximo episódio da Xuxa, que a Xuxa vai falar a respeito do abuso que ela sofreu, né? Você vê ali na chamadinha ela com a Sasha, ela mostrando a casa do homem, que era amigo do pai dela, e contando, né, trechinhos. Já tá apontando já pro próximo episódio. Gente, eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria ter falado muito mais. Na verdade, eu queria poder pôr na íntegra a conversa da Xuxa com a Marlene. Pra mim, pessoalmente, foi um episódio muito interessante. Pra mim, foi um episódio muito bom de assistir. Eu me surpreendi de verdade. Eu pensei que a conversa ia ser bem ruinzinha e, na verdade, eu achei muito bom, né? Eu não vou tomar o partido de ninguém. Ai, ela tá certa, ela tá errada, ela tá errada, ela tá certa, né? Eu acho que, como a Xuxa falou, não existe meia verdade, existe meia culpa e cada um tem o seu. A Xuxa admite que ela não foi obrigada a nada. A Marlene admite que ela ultrapassou, sim, a situação. E é aquilo, né? Igual, assim, mais uma vez eu reforço, tá? Que às vezes vão vir aqui me xingar, falar, Thaís... Gente, eu acho assim, tudo bem, é televisão, é profissional, mas nem tudo se justifica. Não é só porque nós estamos aqui que isso vai ser justificado. Ah, então pode fazer isso? Não, você não pode. Não é assim que funciona. E eu achei isso. E é isso. Infelizmente foi aquilo que a Marlene falou, não vai mais voltar, né? E a parte da Dona Alda e agora o finalzinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês continuem aqui acompanhando comigo. Depois desse hate danado que esse documentário. Eu vou continuar assistindo do lado de cá. Eu já comecei, agora eu vou terminar. Tá bom? Então, assim, se cuidem. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de algum filme, dorama, anime, escreve aqui pra mim, né? Eu quero que vocês continuem. Gente, eu sou mal, vocês estão me deixando mal acostumada, tá? De visualização. Eu tô começando a ficar feliz. A gente chega lá e vê um bocado de visualização, a gente fica como? Sorrindo, né? Tá bom? Se cuidem, se agasalhem bem e a gente se vê já já, tá bom? Beijo, gente. Tchau!